Olá, meus amigos. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e esse é mais um estudo sobre sinais da volta de Cristo. Estamos ministrando nesses dias sobre esse importante tema e nesse momento vamos dar continuidade à abordagem das 70 semanas de Daniel. Como nós já dissemos anteriormente, Daniel foi o profeta do Velho Testamento que mais orava a Deus, rigorosamente 3 orações por dia, e a ele Deus revelou tudo o que aconteceria até o final dos tempos, né? Encontramos a preciosidade dessa profecia no capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 20, que diz: Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Como nós já vimos anteriormente, aqui no capítulo 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe. 7 semanas mais 62 semanas, o que dá 69 semanas. Multiplicado por 7 e também multiplicado por 360, nós chegamos então ao número de 173.880 dias, como já vimos anteriormente. E observando os livros de Esdras e Neemias, nós encontramos ali 4 decretos de autorização para os judeus. Então, a partir desse momento, nós continuaremos avaliando, portanto, esses 4 decretos. O primeiro decreto foi um decreto do rei Ciro, em que nós encontramos em Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 a 3, escrito o seguinte: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Percebemos aqui, amados, que esse primeiro decreto do rei Ciro, rei do Medo-Persa, esse rei, ele substituiu a Nabucodonosor da Babilônia, né? E esse rei, esse decreto, ele autoriza
o retorno da primeira leva para, então, construir o templo e reedificar ali os muros e a cidade, né? Então, nós entendemos que não é esse o decreto que o anjo Gabriel havia falado para o profeta Daniel, né? Mas vamos perceber aqui o segundo decreto, agora do rei Dario. Nós encontramos aí mesmo no livro de Esdras, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz: Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos, em Aquemetá. Na fortaleza que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: Com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais isto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo, que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar. Serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarsaquistas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a esses anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhe dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Percebemos aqui, amados, esse segundo decreto, expedido pelo rei Dario, ele é confirmatório do decreto anterior que foi expedido por Ciro, né? E aqui ele traz novas instruções sobre a reconstrução do templo. Também percebemos, portanto, que não é esse o decreto que o anjo Gabriel falara ao profeta Daniel. Vejamos, portanto, então, aqui o terceiro decreto, agora já do rei Artaxerxes, né? Encontramos em Esdras, no capítulo 7, versículo 13, e também do versículo 20 até o versículo 28, as seguintes palavras. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa do tesouro do rei.
eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates: tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nessa casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não sabe, que lhas façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Percebemos aqui, amados, esse terceiro decreto do rei Artaxerxes I, né? Conhecido na história também como Xerxes I, também autoriza a reconstrução do templo. Portanto, também não é este o decreto a que se referiu o anjo Gabriel. Então, analisaremos a partir de agora o quarto e último decreto também do rei Artaxerxes, o que nós encontramos em Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8, dita estas palavras: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas queimadas, ou melhor, consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me impedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Notamos, enfim, que este é o decreto que contempla
a profecia das 70 semanas de Daniel, e que o mesmo rei Artaxerxes I autoriza a Neemias o retorno a Jerusalém para reconstruir a cidade. Amados, nós percebemos que, de acordo com os anos do Medo-Persas, no mês de Nissan, ao 20º do rei Artaxerxes, conforme indicações das enciclopédias mais renomadas que existe, inclusive a Enciclopédia Britânica, esta data refere-se ao dia 14 de março de 445 a.C. O dia 14 de Nissan, no calendário persa, corresponde ao dia 14 de abril do calendário hebraico, que é mais ou menos o mês de abril do nosso calendário. E a Páscoa se comemora no mês de abril, quando Deus tirou o seu povo do cativeiro egípcio. Portanto, 445 a.C., mais 33 anos da vida de Cristo, corresponde a 478 anos. Sendo que, para 483 anos, como vimos anteriormente, dos 69 vezes 7, então estão faltando 5 anos. Partimos agora, então, para as justificativas. Primeiro, nós queremos afirmar que a era cristã ela só é válida para os povos cristãos. Outra coisa que Dionísio Exíguos, o Papa Gregório XIII, que elaborou e deu formato ao calendário gregoriano que hoje conhecemos e praticamos, partiu da data da fundação de Roma, dando como início 754 a.C., e, na verdade, foi o ano 750. Isso porque houve o eclipse lunar por ocasião da coroação do primeiro rei de Roma, que foi Rômulo. Uma observação nós queremos fazer, portanto. Até o ano 525 da era cristã, o mundo ocidental não constava os anos como hoje. O marco do início dos tempos era a fundação de Roma. O ano da legendária fundação da cidade pelos irmãos Rômulo e Rêmulo, chamado Ano Zero. A era cristã que vivemos, ela foi inventada por Dionísio Exíguos, em português, Denis. O exíguo, portanto, né? E ele fez isso a pedido do Papa João I, no ano 525 depois de Cristo. Dionísio resolveu numerar os anos a partir da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim estava criada, portanto, a era cristã. Em nosso calendário gregoriano, há um erro de 4 anos para menos, né? Conforme nós vimos lá. E para outros povos, a contagem do tempo ela acaba sendo diferente, mesmo tendo o movimento do Sol como referência para o tempo. Por exemplo, o calendário chinês começou no ano 2697 a.C., e já o calendário islâmico começou a contar a partir do ano 622 da nossa era cristã, com a fuga de Maomé. Portanto, esse ano nosso de 2020 corresponde ao ano 1440 do calendário islâmico. E para os judeus, o nosso ano 2020 corresponde ao ano 5780. Isto porque o ponto de partida para os judeus foi, hipoteticamente, a criação do mundo, né, conforme as Escrituras Sagradas. E o outro ano que falta é o seguinte: na contagem dos anos procede-se o seguinte: 445 a.C., 444, 443, e vai prosseguindo, e aí chega 3 a.C., 2 a.C.,
1 antes de Cristo, e aí já pula para o ano 1 depois de Cristo. Então, não existe ano 0, ok? Então, a era cristã, ela começou com o ano 1, não com o ano 0. Portanto, é 1 ano e não 2 anos. Por esse motivo, foi que a virada do milênio aconteceu no dia 31 de dezembro de 2001, não o ano 2000, justamente por esse motivo. E vamos provar, portanto, tudo isso que nós falamos. Vamos às provas. 445 a.C. até 32 depois de Cristo, nós temos 476 anos. Se nós pegarmos 476 anos, multiplicarmos por 365 dias, nós chegaremos à conta de 173.740 dias. Considerando o aumento dos anos bissextos, nós temos mais 116 dias. E também considerando do dia 14 de março até o dia 6 de abril, nós temos mais 24 dias. Dia 6 de abril foi o dia que Jesus entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém, cumprindo-se, portanto, ali as 69 semanas de Daniel. Então, portanto, toda essa soma, nós temos 173.880 dias, que bate exatamente com aquela conta que nós fizemos inicialmente. Lembra? 69 semanas, vezes 7, vezes 360, nós temos, então, 173.880 dias. Observação. Já vimos que, por ocasião do dilúvio, os meses eram de 30 dias, sendo, portanto, o ano de 360 dias. E, para finalizar, as 70 semanas, as 69 semanas, melhor dizendo, que diz até ao ungido ao príncipe, veja que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi cumprida com essa profecia, e ali terminou as 69 semanas de Daniel. Então, somando-se, portanto, a data do dia 14 de março de 445 a.C. aos 173.880 dias, nós chegamos exatamente ao dia 6 de abril de 32, data em que o príncipe foi aclamado como rei, data em que Jesus entrou em Jerusalém de forma triunfal. O que nós podemos, então, confirmar no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 28, que diz: E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumento que jamais homem algum montou. Solta-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o soltas? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo, lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltas? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estenderam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz de todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz,
mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Veja, portanto, amados, que Jesus reconhece que era o dia exato em que ali estava se cumprindo as 69 semanas de Daniel. Zacarias nos confirma isso em Zacarias capítulo 9, versículo 9, ou melhor, Zacarias já estava confirmando isso, o que está escrito nesse texto. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. A multidão e os discípulos entenderam o ato e começaram a gritar o salmo messiânico que nós temos, o Salmo 118, no versículo 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Jesus, que havia proibido os discípulos a chamarem-no de rei, desta vez disse: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Com isso, nós terminamos aqui essa ministração, é claro, com todo o direito aí a barulho de batida dos pedreiros, com todo o direito aos vendedores de carvão, com todo o direito ao cão, ao gato, aos barulhos, né? Ao portão, aos veículos. Mas a graça do Senhor nos reveste. Eu creio que o Espírito Santo está te dando toda a compreensão disso que Ele está permitindo que chegue até a tua vida. Deus abençoe grandemente. Não se esqueça de dar o teu like, não se esqueça de se inscrever nesse canal, não se esqueça de compartilhar, porque esse estudo é um estudo de grande importância para as nossas vidas e assim vamos presentear todas aquelas pessoas que nós conhecemos e temos a condição de compartilhar essa ministração. Até a próxima, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre tudo aquilo que Deus tem disponibilizado. Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.